Estamos de volta com Ponto de Vista. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. Temos aqui a presença de Gilmário Libório. Gilmário é engenheiro, administrador de empresa, é inventor, pesquisador e membro de algumas ações coletivas em prol do desenvolvimento, em prol de defesa da água, né? Ele é cofundador do Conselho Cidadão, diretor de tecnologias ambientais do CDPEMA, que é uma ONG, e também membro da Câmara Técnica do Comitê de Bacias Hidrográficas do Pontal do Paranapanema. Gilmário, seja bem-vindo ao nosso programa e vamos falar um pouco sobre o nosso tema. Com relação à água, você poderia levantar para nós qual é a importância de cuidar desse bem tão precioso? Eu faço o seguinte comentário: água é vida. Se não existe água, não existe vida. É impossível viver sem água. Esgotamento sanitário é saúde. Nós precisamos ter esgotamento sanitário adequado para que haja saúde da população. Sem isso, são premissas básicas. Isso é o básico para qualquer pessoa poder ter uma dignidade mínima de vida. Então, hoje a água é fundamental. Sempre foi fundamental. Hoje, mais do que nunca. É importante nós lembrarmos, é muito comum as pessoas falarem que a água está acabando. A água não acaba. A água é a mesma. Desde o princípio que foi criado no nosso planeta, até hoje, é a mesma água. Porque a água não tem a capacidade de vencer a atmosfera. Então, ela sempre fica contida dentro do planeta. O grande problema é que a água está cada vez mais difícil de pegar uma água com característica boa e custa cada vez mais para tratar essa água. Então, nós temos assim alguns componentes. A população aumenta, a população vive mais e a população consome mais. Então, essa água ela se torna mais difícil. Mas água nós temos... O Brasil é privilegiado. Nós detemos hoje 12% da quantidade de água doce do mundo. E essa água doce que nós detemos, ela está toda disponível? Como é que está o acesso a essa água? Essa água que nós temos no país, o acesso está diversificado. Nós temos águas superficiais, que são águas captadas de rios, e temos águas subterrâneas, rios superficiais, rios, lagoas, igarapés, e águas subterrâneas, que são consideradas águas de poços, em que nós temos aqui na nossa região, nós temos o aquífero Guarani, que é um dos maiores do mundo de água doce. Então você tem que ter essa capacidade de retirar essa água, de tratar essa água e disponibilizar essa água para a população. Eu sou economista de formação. Na teoria econômica, o que sempre incomodou foi a ideia de que os recursos naturais eles eram sempre renováveis. Então, nós não temos na teoria econômica um pensamento bem específico, bem elaborado com relação à renovação dos recursos naturais, incluindo nisso a água. Ele é dado como um bem que nunca se tem fim, é a disponibilidade dele. Tem algum conteúdo de verdade em termos reais? Sim. Existe esse conteúdo de verdade. Por quê? Como eu falei anteriormente, a água não tem a capacidade na evaporação de vencer a atmosfera. O grande problema é que nós estamos contaminando muito a nossa água. De um modo geral, as contaminações elas são gigantescas. Então, hoje, o acesso a pegar água de qualidade ele está ficando cada vez mais difícil. O tratamento desta água está ficando cada vez mais caro. E o consumo dessa água cada vez maior. Nós enfrentamos um grave problema. A ONU calcula que em 2030, 1/3 da população vai estar com problemas severo de restrição de água. 1/3 da população. Hoje, no Brasil, infelizmente, por falta de água tratada e de esgotamento sanitário, nós temos uma média de 15 mortes por dia no Brasil, de crianças de 0 a 5 anos. Isso é um dado alarmante, porque nós estamos matando o futuro do nosso país.
As Nações Unidas, já há algum tempo eu venho acompanhando, elas demonstram uma grande preocupação com a questão, não é tanto da existência da água, mas do acesso à água e o acesso à água de qualidade. Inclusive, até com previsões que a gente vê por aí de que a Terceira Guerra Mundial, para ser bem catastrófico, ela já estaria em curso pela questão da água. E que algumas regiões do continente africano, nós já temos algumas disputas já acontecendo por questão de água. Isso confere com a realidade? Sim, isso é verdade. Nós observamos que as próprias colinas de Golã, que são uma região do Oriente Médio, que a grande briga entre alguns países do Oriente Médio são devido ao fato de água, porque lá é muito mais caro você consumir água do que petróleo. Petróleo é super importante no mundo, mas ninguém bebe petróleo. Ninguém consegue consumir o petróleo para se manter. E a água é fundamental para a vida. Sem água não existe vida. Agora, a tecnologia, as técnicas que são tiradas, que já existem para o tratamento da água, como nós falamos, elas estão se tornando mais caras. É porque a contaminação da água cada vez se dá por elementos diferentes, por outras formas de contaminação? Sim, a contaminação hoje que nós temos, ela é muito grande por falta da agricultura se usa muita água, na indústria se usa muita água. Os defensivos agrícolas que são utilizados para haver pulverização, eles entram, com a chuva, eles entram na terra e contaminam os lençóis freáticos. Essa contaminação pode ser em grau mais ou menos severo. E isso faz com que a gente precise tratar mais essa água. Que a água, se a gente analisar a água de um modo geral, nós temos a ideia errada de achar que a água é tudo igual. O que é igual na água é ela ser clara, ou seja, ter baixa turbidez, e ela não ter gosto objetivável, ou seja, ela é uma água sem gosto, que a gente fala, essa água não tem gosto de nada, mas ela não tem que ter gosto de nada mesmo. Só que cada local em que você faz a captação de água, se você faz a captação de água na nossa cidade, em Presidente Prudente, e você faz numa outra cidade da região, de um modo geral, a característica físico-química da água é diferente. Por isso que são tratamentos diferentes para locais diferentes. Isso é importante salientar. É importante salientar também que a água ela é um bem da humanidade. Então as pessoas falam, a água cai do céu, a água é de graça. Não é assim. A água precisa ser tratada, porque a falta de tratamento gera uma série de doenças em que pode contaminar a população. Ok. No próximo bloco, senhor Gilmar, nós vamos tratar exatamente dessa questão, a necessidade de um tratamento de água que seja adequado para evitar exatamente esse tipo de doenças infecto-contagiosas e outras doenças que podem ser decorrentes desse tratamento. Ok. Ponto de vista volta então no próximo bloco, daqui a pouco. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.